Glória a Deus. Irmãos, pode tomar assento? Pode sentar-se. Glória a Jesus. Semana passada nós falamos da astúcia do adversário. Falamos que nós temos um adversário e esse adversário não brinca. O seu adversário não brinca. O inimigo, ele peleja contra nós. Tanto que eu disse que a nossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue. A nossa luta é contra as hostes infernais da maldade, que são os demônios, né? Que tenta nos parar. O diabo, ele tem 3 características. Essas características foram descritas na própria Bíblia, né? Ele não vem senão para roubar, matar, destruir. Essas 3 características, irmãos, do nosso adversário, ela é utilizada desde a fundação do mundo. O diabo, ele vem para matar, mas não a nossa vida, porque ele não tem poder de nos matar. Mas ele tenta nos matar espiritualmente. O crente, quando está morto espiritual, Jesus o compara a ele como um sepulcro caiado, bonito por fora e podre por dentro. Então, quando o nosso adversário diz que, a Bíblia diz que o nosso adversário é um ladrão, ele é um roubador. Quando a Bíblia cita que ele é um ladrão, não quer dizer que ele vai nos roubar o nosso dinheiro, roubar o nosso casamento, roubar as nossas requisições, nossa casa, nosso carro. O diabo, ele é o ladrão que veio simplesmente para roubar o que nós temos de mais importante, a nossa paz. Você já viu alguém que não tem paz? Uma pessoa que não consegue dormir, uma pessoa que vive à base de remédio. Essas são astúcias do nosso adversário. Irmãos, nem toda depressão é medicinal, é problema clínico. A maioria, não vou dizer todas, que eu não vou generalizar, mas a maioria das depressões que existe é causada pelo maligno. Como, por exemplo, transtornos psicológicos. Tem gente que tem medo de escuro. Tem gente que tem medo de ficar em lugar fechado por muito tempo. Tudo isso, irmãos, é encarretado do nosso adversário. O crente precisa de armas para combater essas armadilhas e setas que ele lança sobre a vida do ser humano. Como eu disse semana passada, o nosso adversário é terrível. Por quê, pastor? O diabo tem os seus agentes, e diante do exército que ele tem, ele é poderoso. Ele não dorme, ele não descansa. E o crente que é fiel precisa estar em alerta. Porque os fiéis, porque os que não são fiéis, ele não vai mexer. O crente que não louva, que não tem mais a sua vida pautada no altar, crente que não incomoda o diabo, não precisa ter medo. Como o nosso companheiro que me antecedeu disse, nós precisamos ler a palavra. E ele conhece quem não lê a palavra. Ele sabe quem não está preparado. Ele sabe quem não está preparado para assumir o campo de batalha. Então você pode ficar tranquilo. Se você não ora, pode ficar tranquilo, porque o diabo não vai mexer com você. Pelo contrário, é claro, ele está agindo em silêncio para atingir o seu ponto crucial, que ele vem para matar, roubar e o golpe final, destruir. O que ele quer destruir? Ele quer destruir você, a sua alma,
levando-a consigo para o inferno. Então, são 3 passos que o diabo dá. Ele rouba a sua paz, ele mata a sua fé, ele mata a sua vida espiritual, te levando ao alto declínio. E ao alto declínio, quando você está bem longe de Deus, aí ele vem com seu golpe certeiro e te destrói. Aleluia. Então, nós temos a nossa defesa. O próprio Deus nos deu essa defesa. Abre comigo agora a sua Bíblia em Efésios, capítulo de número 3. Semana passada falei do nosso adversário, apresentei ele, as suas técnicas. Quem perdeu, está lá na internet. O irmão Lucilo grava todos os cultos. Tem no Facebook, também tem no YouTube. Os irmãos podem estar entrando lá e aprendendo, porque o que Deus colocou no meu coração nesta campanha foi para ensinar a igreja a se blindar, a se proteger. Então presta atenção no texto, Efésios 6,13. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. O que é o dia mau? O dia mau é o dia das provas, é os momentos mais críticos da vida, quando o diabo e os seus subordinados sinistros nos assaltam com grande veemência. O dia mau se refere àqueles dias críticos de tentação ou de constante assalto satânico que todos os filhos de Deus conhecem. Nesses dias somos subitamente assaltados, sem nenhum aviso, sem nenhum sinal de tempestade, nenhuma queda do barômetro, como diz. Você é pego de supetão, de surpresa. Alguns desses ardes ou essas artimanhas do maligno é milimetricamente estratégica. Ou seja, ele estudou você antes de tocá-lo, de tentar tocá-lo em você. Ele estudou o seu ponto fraco. O diabo conhece, irmãos, o nosso ponto fraco. Abaixo e cai. O diabo conhece aonde nos atinge, ele sabe aonde nos tocar. Ei. E as estratégias do maligno são confundir a mentira com a verdade, de forma a parecer plausíveis. Citar, ou melhor, citar erroneamente as Escrituras, falar o que não está escrito na palavra de Deus. Aí o crente que não lê, que não estuda, que não medita nas Escrituras, qualquer vento de conversa leva ele embora. Oh, glória a Jesus. Ele vem disfarçado-se de anjo de luz, para induzir os seus ministros a fazerem os mesmos. Aparentando ser apóstolos de Cristo, eles vêm sorrateiramente querendo nos tirar da presença de Deus. Irmãos, eu estou meio rouco. Ontem eu preguei na praça ali, eu gastei o que eu tinha de voz. Mas eu quero dizer, irmãos, para a igreja: se prepare, porque o dia mau está chegando. Se prepare, porque o nosso inimigo, ele é persistente. E havendo tudo, fica firmes. Olha os dias em que nós estamos assistindo, tanta coisa que está acontecendo. Agora é o tufão que está chegando no Brasil. O Brasil já estava avisado, irmãos. O tempo que vem sobre o nosso país são tempos difíceis. Só vai ficar quem tem a sua raiz plantada. Só vai permanecer quem ficar firme na presença de Deus. É por isso que o apóstolo Paulo nos orienta: e havendo tudo feito, permanecer firmes. Mas hoje nós não vemos mais os crentes firmes, como foi cantado aqui. Firme nas promessas, firmes no Senhor Jesus. Hoje, irmãos, qualquer vento que balança, sai da igreja, vai embora, não quer voltar mais.
qualquer palavra, qualquer coisa, o crente passou e não cumprimentou ele, é motivo para ele ir embora, não voltar mais na igreja. Permanecer firme. Pastor, e o que é permanecer firme? Permanecer firme não é só de aparência. A firmeza não está na estatura, na estrutura. A firmeza está no conteúdo, ou seja, conforme o seu alicerce é plantado. Tem crente, irmão, que só está de pé porque quando ele começou ele orava. Tem crente que ainda só está de pé porque quando ele veio para Jesus, a fé dele era tão grande que ele orava, que ele jejuava, ele lia a Bíblia. Hoje não lê mais tanto assim, ou nem sequer toca na Bíblia, mas perante o Senhor ele ainda tem um pouquinho de azeite reservado. Mas e para quem não tem reserva com Deus, tome cuidado. Paulo está nos orientando: ficar firmes. O diabo e as suas hostes nos ensinam as suas armas. Ao ser derrotado, eles voltam com novas estratégias. Vou dizer, hoje você vence ele, mas amanhã ele vem de novo com outra coisa para te atingir. Hoje, oh glória a Jesus, hoje nós conseguimos vencer, mais um dia vencemos, mas amanhã ele vai tentar outra coisa para tentar nos parar. É por isso, irmãos, que temos que ficar firmes diante da presença de Deus. Foi assim com Jesus no deserto. Irmãos, ele tentou Jesus. Imagine nós, imagine eu, imagine você. Ele foi tentado no deserto, ele foi lá. Elias fugiu também. Depois da grande vitória que ele teve, foi se esconder na caverna. Porque o inimigo ele é astuto. Ele é astuto. Porém, o Senhor vai nos dar os equipamentos para essa batalha. Portanto, verso de número 14, acompanhe comigo. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo tudo, ficar firmes. A armadura do cristão não é para o desfile, irmãos, não é uniforme, em que as forças do mal atacam. Também é mal por causa da possibilidade da derrota. Olha o que diz: estais, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade. Aqui, irmão, está falando de um cinturão. O cinturão que conserva a armadura no lugar apropriado, dando força e liberdade de ação. A verdade aqui se refere ao seu sentido compreensivo e significa honestidade, sinceridade, em contraste com fingimento, leviandade, hipocrisia, o erro. Por estas coisas dissolvem as forças espirituais e nos debilitam para a nossa batalha contra o pecado e o diabo. Eu vou ser mais simples com você. O que protege o crente, esse cinturão que protege os nossos lombos da verdade, é quando nós não se embaraçamos com as coisas alheias, como mentira, com as coisas que dá brecha para que o diabo entre, com as coisas que muitas das vezes leva nós a distrações. Nós precisamos urgentemente de uma genuína força, de trabalhar através do nosso caráter. Uma coisa que Deus não mexe é no caráter do homem. É por isso, irmãos, que tem tantos mau caráter dentro da igreja, disfarçado de irmão. Ah, pastor, tem, porque uma coisa que Deus não vai intervir na vida do homem é no seu caráter. Mas o crente que tem caráter, o crente que foge das coisas vis desse mundo, o crente que usa a sua armadura blindada, que tem os seus lombos cingidos com a verdade. O que é a verdade, pastor? Está na Bíblia: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Que verdade é essa? A verdade que entra e faz todo crente reviver, a verdade que transforma, que cura e traz vida. Sinceridade. Hoje nós estamos com manchas. Muita gente hoje está desacreditando dos crentes.
glória a Jesus. Que usemos, que apliquemos o cinturão da verdade, porque nós sabemos que o pai da mentira é o diabo, mas Deus é o pai da verdade. Segunda arma, a couraça da justiça. E vestindo a couraça da justiça, essa peça da armadura feita de metal cobria o guerreiro do pescoço ao peito, protegia o coração e os órgãos vitais. Vou repetir: a couraça protegia o coração, os órgãos vitais. Esse é o símbolo da justiça que o crente tem em Cristo. Leia comigo, abra sua Bíblia em 2 Coríntios, capítulo de número 5, versículo de número 21. Meus irmãos, hoje eu prego ensinando e ensino pregando. 2 Coríntios, capítulo de número 5, versículo de número 51. Paulo, escrevendo a sua carta, ele diz: aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feito justiça de Deus. Oh glória! Aqui, irmãos, o Senhor é aquele que morreu por nós, sem defeito, sem mácula, sem mancha, e isso trouxe a justiça de Deus, como também o caráter justo que o crente exerce em sua vida diária com Deus. Nós precisamos, irmãos, ser verdadeiros diante da presença de Deus. Couraça representa a vida devota, santa, ou seja, a retidão moral. Sem a justiça de Cristo e a santidade pessoal, não há defesa contra as acusações de Satanás. Lembra, eu estou ensinando aqui toda quarta-feira. Graças a Deus, tem muito crente vindo aprender a palavra de Deus. A nossa luta ferrenha com o adversário é essa daqui, meus irmãos. O crente, quando ele é justificado, nós temos lá no céu um advogado. E que advogado é esse, pastor? Ele está sentado à destra do trono de Deus e intercede por nós pecadores. Eu vou dizer uma coisa: o crente tem um acusador. Quem é o acusador, pastor? O diabo. Tudo que você faz errado diante dos homens e da terra, o diabo leva até a Deus e apresenta essa acusação. Mas nós temos um advogado, um intercessor, e ele faz com que as mãos do Senhor tenham misericórdia de nós. Olha Romanos 8, verso de número 34. A Bíblia diz: quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Mas, irmãos, a nossa justiça nos posiciona em Cristo. Sem uma justiça prática na vida diária, apenas dá a Satanás oportunidade para nos atacar. Então, vista comigo a couraça da justiça, vista comigo, entra nesse barco comigo e se encha com a verdade de Deus nessa noite, porque nós vamos sair daqui diferentes. O crente que ouve a palavra de Deus, como diz em Apocalipse: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Palavra de Deus, irmãos, é a palavra que liberta, é a palavra que entra e penetra. Ei, vista-se nesta noite com a couraça da justiça de Deus. Seja devoto, volte às suas velhas. Sabia que tem crente aqui que Deus está com saudade? Tem crente aqui que orava muito. Tem crente aqui, irmãos, que tinha uma vida, vivia adorando, glorificando, mas sei lá porque, por algum motivo parou de adorar, parou de me buscar. O Senhor está dizendo: volte a colocar a couraça da justiça, porque eu preciso de você na obra, eu preciso de você nos trabalhos. Eu sei, Deus está falando com você, mas Deus não me pede para mim ir, mas Deus está falando com você. Deus está dando tempo para você voltar a buscar a presença dEle. Deus está pedindo: volte
Volte a me adorar lá no canto da tua cama. Volte a me adorar quando você tomava banho cantando os hinos. Volte a me adorar, porque eu estou precisando vestir você com as minhas armaduras. Não saia daqui, meu filho, minha filha, sem receber de Deus as armaduras do céu. Verso de números 15: calçando os pés com a disposição para o evangelho da paz. Os soldados romanos usavam uma sandália com cravos na sola, para lhes dar segurança e agilidade na caminhada e corrida por lugares escarpados. Se quisermos ficar firmes e de pé na luta, irmãos, presta bem atenção nisso, precisamos estar calçados com o evangelho. Precisamos estar calçados com o evangelho que nos dá paz com Deus e com o próximo. Vou repetir: quando eu estou calçado com os pés na preparação do evangelho, traz paz para mim, traz paz para com aquele que está ao meu lado. O crente fiel que usa o sapato do evangelho, que calça o evangelho, que sai pelas ruas dizendo ser crente cristão, precisa calçar os sapatos da preparação do evangelho. Para que haja o quê? Precisamos ter os pés velozes para anunciar o evangelho de paz aos perdidos. Oh, irmãos, enquanto eu pregava ontem na praça, veio um jovem chorando lá da rua. Eu não sei de onde saiu ele, mas eu acredito, irmãos, que quando nós estamos com os pés calçados, oh glória, irmãos, nada pode parar um crente que tem esse álibi de vestir o calçado e sair para as ruas para evangelizar. Porque enquanto nós estamos aqui, às vezes brigando um com o outro, judiando um do outro, Deus está precisando lá fora de pessoas para ir buscar as almas. Prepare os pés, prepare o calçado, prepara, porque Deus precisa de um exército lá fora. Porque enquanto pregamos aqui, tem almas sendo destruídas pelo álcool. Enquanto nós pregamos aqui, tem vidas sendo destruídas pelo crack, pela prostituição, pelas coisas vis desse mundo. Oxalá que nós estamos aqui nesta noite. Dê glória a Deus se o teu filho está aqui nesta noite. Dê graças a Deus que você tem uma família levantando a bandeira do evangelho, porque tem muita gente aí fora que perderam tudo isso. Mas a igreja do Senhor não para, a igreja do Senhor não vai parar. Nós vamos anunciar o evangelho, nós vamos calçar o sapato da preparação para dizer que Deus é bom, que Jesus cura, que Jesus salva e liberta o mais vil pecador. Olha o que Isaías diz, Isaías 52:7. Quão suaves são sobre os montes os pés do que anunciam as boas novas, que faz ouvir a paz, que anuncia o bem, que faz ouvir a salvação, que diz a Sião: o teu Deus reina. Aleluia. Calcemos nessa noite, irmãos. Carregamos a marca do Senhor Jesus. Pastor, eu não sei pregar, pastor. Não, diga só o que Deus fez na tua vida. Sabe qual é a maior pregação, irmã Patrícia? Quando nós fechamos a boca. A maior pregação é quando nós fechamos a boca e o nosso testemunho começa a dizer quem somos. Senhor, aleluia. A quarta arma que Paulo falou, o escudo da fé. Verso 16. E usando
Escudo foi feito para ser usado, escudo não foi feito para ficar guardado. Mas tem gente guardando o escudo e está recebendo flechada, recebendo dados inflamados todo momento. E usando principalmente o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dados inflamados em chamas do maligno. Se coloque de pé. Deus está te dando escudo. Tu disseste, Deus, está tão difícil. Mas Deus te dá um escudo de defesa. Meu filho, ore mais. Meu filho, me busque mais pelas madrugadas. Porque eu te visito e não te acho no lugar que eu quero. Tu conheces, tu sabe quem eu sou. Tu conhece a minha voz. Sou eu quem te livrei, foi eu quem te guardei, e sou eu que faço na tua vida. Hoje eu blindo a tua casa. O diabo tenta, o diabo pede, mas eu tenho algo contigo grande. Coloque as armaduras nessa noite. É um alerta que eu te dou. Se proteja, se defenda dos ataques. Eu te vi naquele canto da casa. Tu disseste, Deus está difícil, Deus está difícil, mas eu sou o teu pai e guardo a tua vida. Porque a promessa que eu tenho é na tua vida. Ai quem impedir, ai quem tentar te parar, porque eu sou o Deus de justiça, sou o Deus de paz, sou o Deus que entro, sou o Deus que faço e renovo a tua vida nesta noite. Te diz o Senhor dos exércitos. Esse escudo media 1,60 m de altura por 70 centímetros de largura. Ele protegia todo o corpo do soldado. Tem crente que perdeu isso aí. Era feito de madeira e coberto por um couro curtido. Quando os soldados lutavam emparelhados, formavam como uma parede contra o adversário. Uma das armas mais terríveis eram os dardos de fogo, porque não apenas feriam, mas também incendiavam. Oh glória! Incendiavam. O diabo lança dardos de fogo em nosso coração, em nossa mente. Vou dizer uma coisa: o diabo trabalha sorrateiramente, porque enquanto você pensa que você está protegido, o diabo vem e lança uma seta na mente. Sabe o que mais mata crente, irmãos? A mente. Eu tratei um caso na cidade de Alto Garça, presbítero Mogi, onde eu vim, que o jovem ouvia vozes. E aquele jovem foi se tornando mais fechado, não se comunicava mais com os irmãos. E eu tinha separado ele como um cooperador para me ajudar. E eu fui para a oração na madrugada e falei: Senhor, o que está acontecendo com o jovem? E o Senhor falou para mim: rede social. Foi o que Deus falou. E aí eu fui seguir a rede social desse jovem. Eu fui seguir ele no Instagram, falei: vou ver o que ele vê. Virei amigo dele no Instagram, ele me aceitou, ficou feliz, mandou uma mensagem: pastor, Pai do Senhor, o Senhor está me seguindo, que alegria. E aí eu fui ver o que ele estava vendo na rede social. Perigo. Os vídeos que ele estava assistindo estavam entrando na mente dele. Aqueles jovens depressivos, jogos violentos. E eu esperei uma oportunidade para falar com ele. Eu falei: jovem, o que está acontecendo com você? Ele virou para mim e falou: pastor, tem noites que eu não consigo dormir. Eu fico a noite inteira no celular. E isso está me atrapalhando tanto na escola como no meu serviço.
tanto dentro da minha casa, com o relacionamento com a minha mãe, eu falei dentro da igreja também, porque tem crente que tem tempo, irmã, para ficar o dia inteiro na rede social, fica a noite inteira na rede social, mas não tem tempo para vir para a igreja. Não tem tempo para dar glória a Deus e aleluia. Ri com as piadas, TikTok, oh, irmão, oh, coisa nojenta. Eu tenho Instagram, mas oh, coisa nojenta é aquele TikTok. Não tem nada que presta ali, irmãos. Eu gosto de ver pregações, mensagens, mas tem coisa na internet que é horrenda, não dá para a gente ver. E aquele moço estava sofrendo bombardeado com tanta rede social. Aí eu fiz um propósito com ele. Eu falei, vamos ficar sem mexer na rede social, eu e você, durante 3 dias. Nós vamos começar na sexta e vamos dobrar o nosso joelho e vamos orar 2 horas. Ele falou, tá bom, pastor, nós vamos orar. Me deu o celular dele e eu fiquei com o celular na mão e nós fomos para a igreja orar. Irmão, aquele menino, no segundo dia da oração, ele pulava, dando glória a Deus, aleluia. Ele foi revestido com as armaduras de Deus. Sabe quem ele é hoje? Hoje ele é um diácono lá da igreja, está congregando, está namorando com a menina, daqui a pouco vai casar, mas ele resolveu usar as armas. Nesta noite eu peço a ti, use as armas dentro da sua casa, dentro do seu casamento, no meio da tua família, lá no teu emprego. Não deixa Satanás entrar. Então essas flechas em chamas atingiam o coração dos soldados, atingia a mente dos soldados. E falar em coração, irmãos, quando se fala de coração, é algo tão profundo, porque uma das coisas que o diabo quer atingir é o coração. Uma coisa é a mente. Agora, quando a mente passa a bater para o coração, uma coisa é você pensar, mas não carregar dentro. A maioria das vezes nós pensa e levamos para dentro do coração. Quando entra no coração, irmãos, aí o negócio fica feio. Foi como eu dei o exemplo na quarta aqui, que eu falei de Davi. Davi, enquanto ele olhava aquela mulher, a sua mente raciocinava. Lembra que ele caiu? Davi se prostituiu, matou o marido, matou o esposo daquela mulher e depois ainda teve um filho com ela. Mas antes dele cometer o pecado, ele olhou, e os olhos é uma das coisas que Deus nos deu. Olhando, mas não entrando para o coração é uma coisa, não entrando para a nossa vida íntima é uma coisa. Tem gente que olha, a primeira olhada não é maldosa, a segunda olhada é maldosa. Davi olhou, ele poderia ter desviado e entrado para dentro, mas ele fixou os olhos. E quando ele fixou os olhos, passou um monte de coisa na cabeça dele. Deu tempo dele chamar um soldado dele e falar, traz aquela mulher para mim. E trazendo a mulher até a ele a toma como mulher. E ele gostou, se lambuzou no pecado, a ponto de falar, agora vai lá e mata o marido dela também. Ou seja, o pecado consumado. É pecado olhar, pastor? É pecado. Mas a partir do momento que o pecado desce para o coração, é pior ainda. Os dados de fogo eram flechas untadas com breu ou com outro material combustível e acesas imediatamente antes de ser lançada contra o adversário. Não só feriam, como também queimavam. Irmãos, quantos de nós fomos atingidos com essas flechas e nos queimamos? É por isso que Paulo vai dizer no versículo 17, a parte A: tomai também o capacete da salvação. Satanás ataca a mente. Essa foi a estratégia pela qual ele derrotou Eva. Quem lembra de Eva? Essa peça da armadura fala de uma mente controlada por Deus.
Infelizmente, muitos crentes dão pouco valor à mente, à razão, ao conhecimento. Quando Deus controla a nossa mente, Satanás não pode levar o crente a fracassar. O crente que estuda a Bíblia, está firmado na palavra de Deus, não cede às propostas sedutoras do diabo facilmente. O diabo pode vir bonito, o diabo nunca vem feio que nem está nos filmes. O diabo sempre vem com um vestido curto, o diabo sempre vem sensualizando, o diabo sempre vem usando as formas mais sutis para levar o homem ou a mulher à decadência. O diabo não vai trazer um prato que você não gosta, o diabo sempre vai trazer aquele filé que você gosta. O diabo sabe do que você gosta, e nesta noite, pelo amor de Deus, coloca o capacete da salvação na sua cabeça e se proteja, e se proteja. Deus está falando com alguém: se proteja das maldades que o mundo está oferecendo. Ei jovem, ei mulher, homem de Deus que está aqui nesta noite, vista o capacete da salvação. Leia mais, me busque mais. Irmãos, se Jesus voltar hoje, como está a sua mente? Estava assistindo um documentário hoje à tarde. Não é pecado assistir documentário não, irmãos. Eu estava assistindo um documentário sobre as facções criminosas que tem no Brasil. As duas maiores estão controlando o Brasil de uma maneira, irmãos, que daqui a pouco nós não vamos ter mais segurança. Se nós olharmos e vermos, até as nossas autoridades estão se envolvendo com a criminalidade. E o que isso quer dizer, pastor? Que isso tem a ver com nós tudo, irmãos. Porque daqui a pouco as facções vão começar a controlar as igrejas. Eu vou dizer, já aconteceu lá em Cuiabá. Foi preso agora um pastor que estava envolvido com a facção criminosa. Também a sua filha envolvida. Era eles quem levavam as drogas. Olha o que nós estamos vivendo, irmãos. Facções já está entrando no nosso meio. E eu vou dizer mais. E o que isso tem a ver com nós, pastor? Tudo. Nós precisamos estar blindados. Nós precisamos estar preparados, porque o dia mau está chegando para a igreja. E esses dias, quem não tiver, irmãos, com os pés calçados na preparação, vai ser enganado, vai ser iludido, vai ser, oh meu Deus do céu, vão chegar aqui como ovelhas, disfarçado, vai começar a pregar palavras bonitas, você vai começar a chorar que nem uma criança, e na verdade é tudo isso que ele precisa para roubar a sua mente, para tirar a sua paz. Sabe qual é a palavra da salvação? É a palavra que te confronta. Palavra que confronta o crente é o que leva para o céu. Ei, Jesus confrontava as autoridades, dizendo que eles eram hipócritas, que eles eram tremendos os fariseus, sepulcros caiados. Com isso, você acha que o povo amou Jesus? Os mesmos que aplaudiam Jesus foram os mesmos que mandou crucificá-lo. Então, é melhor ser crucificado na verdade do que ser crucificado. Cuidado, a igreja vai passar por estreito. A última arma, eu já vou encerrar. Paulo falou sobre a espada do Espírito, versículo 17, a parte B. E a espada do Espírito, que é o quê? A palavra de Deus. A espada do Espírito é uma arma de ataque. Essa espada é a palavra de Deus. Vencemos os ataques do diabo, triunfamos sobre ele por meio da palavra. E pela palavra que saqueamos o reino das trevas, é pela palavra que nós vamos confrontar o diabo. Agora comece a dar frutos.
Comece a ganhar almas, comece a orar, comece a interceder, comece a fazer a vontade de Deus, para você ver, as perseguições vai começar, os levantes vai começar, as caretas vai começar, vão tentar colocar o pé para você tropeçar, mas eu vou dizer uma coisa, eu fico com a espada. A palavra corta, irmãos. A palavra, ela é a verdade. Não tem coisa melhor do que nós ouvirmos a palavra de Deus. A palavra que consola, que confronta, que alivia, que cura. Palavra que traz vida. Aleluia. A palavra é poderosa, viva, eficaz. Moisés quis libertar os israelitas com a espada carnal e fracassou, mas quando usou a espada do Espírito, o povo foi liberto. Vou falar mais, Pedro quis defender a Cristo com a espada e fracassou, mas quando brandiu a espada do Espírito, multidões se renderam ao Senhor, quase 3.000 almas, mas lá atrás ele usou a espada carnal. Pare de usar a espada carnal e comece a usar a espada do Espírito. Pare de agir na carne e voltamos a usar a velha espada que liberta. Precisamos conhecer a palavra, pois ela nos livra do pecado, do mal. E por último, irmãos, quando nós usamos essas armaduras que Deus nos dá, essas armas, vem o poder para vencer essa guerra. Se eu for parar para ouvir cada um aqui, cada um tem uma luta para contar. Qual é a tua luta? Não precisa me responder não. Mas cada um enfrenta uma guerra. É cada um matando um leão todo dia, não é assim que fala aí? A guerra é espiritual. Essa guerra espiritual não é uma ficção. O fato do nosso inimigo ser invisível não quer dizer que é irreal. Para enfrentá-lo e vencê-lo, não podemos usar armas convencionais. Você não pode pegar um 38 e tentar dar um tiro na cabeça do diabo, que não vai dar certo. O velho homem, lembra de Pedro, cortou a orelha de Malco, mas ele era velho homem. O velho homem ainda age, muitas das vezes escondido dentro de nós. Tem crente aí, irmão, que se deixar ele pega a peixeira para o outro. Tem crente aí que se deixar, diácono irmão Anderson, pega pedra, pau e bate na cabeça do outro. Não estou falando dessas armas, eu estou falando das armas espirituais, para que possamos vencer o Senhor. Em nome do Senhor. Nós só vencemos em nome do Senhor. Em primeiro lugar, irmãos, revestimento do poder de Deus. Finalmente, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Não podemos entrar nessa arena de combate fiados em nossa própria força. Precisamos ser revestidos com o poder. Sem autoridade espiritual seremos humilhados nessa peleja. Não basta falar de poder, é preciso experimentá-lo, que nós possamos experimentar o poder de Deus. Oh glória, se nós possamos, irmão, poder de Deus é diferente. Vou contar só mais um testemunho. Eu estava na praça, fui lá comer um lanche, sentei, foi só eu sentar, irmãos, a praça estava cheia de gente, mas Satanás vai mexer com quem está quieto. Eu estou sentado, esperando meu lanche, e o Satanás veio do meu lado e ficou, paga um lanche, você pode pagar um lanche para mim? Eu falei, vai lá e escolhe o lanche. E aí aquele diabo falou assim, eu não quero mais o lanche, seu infeliz. E começou a me xingar no meio da praça, e aquele povo me olhando, e eu fui ficando quieto. Eu falei, Senhor, não estou fazendo nada para ele, estou quieto. Estava disfarçado, não estava com a minha roupa de guerra, não estava com a minha espada, eu estava desarmado. Porém,
Quando eu percebi que o diabo se manifestou por inteiro nele, eu falei: Satanás. Quando eu coloquei as mãos, eu falei: Satanás. Ele regalou o olho, eu falei: sai daqui, em nome de Jesus, Satanás. E ele olhou para mim e foi saindo, foi xingando. Eu falei: e quieta, Satanás. Ele virou e saiu correndo, e todo mundo ficou olhando na praça. Falou: o senhor é pastor? Eu falei: sou. Ainda tem autoridade sobre a minha vida. Satanás, de longe eu levantei as mãos, ele caiu lá embaixo. Na praça. Mas por quê, pastor? Porque o diabo conhece, irmãos. Depois eu fui questionar Deus, falei: Deus, mas tinha tanta gente naquela praça, criança andando de carrinho, tinha gente lá dançando, outro bebendo, mas por que o diabo vem em mim? A gente incomoda. Se o crente não incomodar o diabo, tem alguma coisa errada. É só eu ir naquela praça, irmão. É gente que senta do meu lado, que pede ajuda, que pede conselho. Eu falei até para a Maria, falei: vai com as crianças, porque parece que quando eu chego lá, parece que o povo procura, irmãos. É sério, tem dia que eu sento lá só para aconselhar pessoas. Tanto que nasceu um desejo no meu coração de fazer um evangelismo lá naquela praça, e eu vou. Apesar que lá é território da sede, mas eu já falei com o pastor Gabriel, falei para ele: eu vou fazer algo diferente naquela praça. Conversei com o pastor Charles, nós estamos conversando com a equipe do departamento de missão, e nós vamos fazer um culto naquela praça, e nós vamos orar pela cidade de Juara. Um tempo novo está chegando para esse lugar. Irmãos, se coloquem de pé. Se revistam da armadura de Deus. Se blindam do que está vindo por aí. Chama a sua família, volta a fazer culto doméstico. Chama a sua filha, chama seu filho, volte a orar junto com ele no canto da cama. Chama a sua esposa, chama ela para uma campanha de oração. Vocês dois, dentro do quarto, a sós, você com Deus. Pastor, isso aí é intimidade. Não, é Deus que está falando, faça isso. Mancha os umbrais da sua porta com o sangue de Jesus, porque a morte vai passar. Aonde tiver a marca, a morte vai passar batido. Mas aonde não tiver o sinal do sangue de Jesus, pastor, eu estou com medo. Não precisa ficar com medo não. Eu estou falando do crente que está cheio do Espírito Santo, precisa marcar e selar a sua casa, porque quando o inferno se levantar, vai chegar e vai olhar: aqui mora o Senhor. Vai chegar na outra casa: aqui também tem a marca do Senhor. Vai chegar: não, aqui também tem a marca do Senhor. Você vai blindar a sua família, combatendo um bom combate. É isso que o crente precisa. O sangue de Jesus tem poder. Marca o sinal do sangue de Jesus. Lá no seu serviço, quando você chegar ao seu redor aqui, marca com o sangue de Jesus. Marca com o sangue de Jesus a sua vida, a sua testa. Senhor, me marca com teu sangue. Você vai ver, o diabo não vai aguentar ver você com as marcas do sangue de Jesus. Oh, irmãos, marque a sua vida com o sangue de Jesus. Nós estamos ali no Jaú, construindo o banheiro daquela igreja. Irmãos, pensa num lugar onde não tem ninguém. Quem já foi lá? Não tem ninguém, irmãos. E eu estou lá pegando uma água. Eu escutei na igreja. Eu escutei ei. Aí eu olhei. Tinha um rapaz deitado. Acho que ele estava vendendo esses panos
tapete, a moto. Eu vi a moto, depois que eu vi a moto, eu falei, pois não. Ele falou assim, você é pastor? Eu falei, sou. Você que está mexendo ali na igreja, Assembleia de Deus? Eu falei, sou. Ele falou, ora por mim que eu sou desviado. Eu falei, ora, você quer que eu ore agora? Ele falou, ora, mas eu não vou me levantar não. Eu falei, tudo bem. Do jeito que ele estava ali, eu deixei a garrafa de lado, levantei as mãos e orei por ele. Falei, Senhor, tem misericórdia desta alma. Senhor, traz livramento. Não orei uma oração cumprida, orei uma oração curta e falei, Senhor, toca no coração dele. Quando eu falei, toca no coração dele, ele levantou e sentou. Quando ele sentou, ele olhou para mim, ele regalou o olho. Não, irmãos, obreiros, nunca orem por alguém na rua com o olho fechado. Nunca orem na rua de olho fechado. Não, abre o olho e fica bem atento. E aquele homem fez um ar de enfurecimento. Eu falei, o sangue de Jesus tem poder. Quando eu falei o sangue de Jesus, ele... Isso foi hoje. Ele olhou para mim assim, ele falou, pastor, faz 45 dias que eu estou longe da minha casa, longe da minha família, o meu desejo é morrer. Eu falei, você não vai morrer porque Jesus está na sua vida. Irmãos, combatendo o bom combate. E ele falou, eu vi algo diferente no Senhor. Eu falei, amém. Carrega a sua marca, carrega a sua espada. Aqui, ó. Pastor, não, carregue aqui, ó. Peguei na mão dele, levantei ele, falei, abracei ele, falei, o Senhor quer te dar mais uma oportunidade, vamos para a igreja. E ele levantou, parecia que ele estava atormentado. Mas depois daquela oração, ele tomou um ânimo, pastor Ageu, presbítero irmão Ageu, que eu falei assim, saiu, está liberto. Montou na motinha dele, sumiu do lado de Juara para cá. O que nós estamos fazendo por evangelho é quase nada. Tem gente lá fora morrendo, sangrando. Nós precisamos sair para as ruas. Quinta-feira, irmãos, lá na casa do presbítero irmão Ageu, eu convido toda a igreja para estar lá. Nós vamos combater um bom combate na rua. Ainda que um pequeno número que nós somos, mas é o suficiente para incomodar Satanás. 12 homens, 12 apóstolos, transformaram o mundo de cabeça para baixo. Imagine nós, a igreja do Jardim Califórnia. Hoje o número do Jardim Califórnia é 45 a 50 crentes. Imagine 50 crentes indo para a rua dizendo que Jesus cura, que Jesus salva. Satanás não vai aguentar. Nós vamos ganhar esse bairro para Jesus. E eu creio, irmãos, que em menos de um ano Juara vai ser uma cidade diferente, pelo poder do Evangelho de Cristo Jesus. Amém? Eu agradeço a Deus pela vida de cada um dos irmãos, das irmãs. Louvado seja Deus, tá? Glória ao nosso Senhor. Irmãos, amanhã, como eu disse, lá na igreja do Charles, todos os irmãos estão convidados, toda a igreja. Vamos lá, acompanhar a obra do Senhor e ajudar o nosso companheiro ali naquele lugar. E no domingo de manhã, nossa escola bíblica normal, escola dominical normal. E à noite o nosso culto de missão. Bom? Então Deus continue abençoando os irmãos. Nós vamos orar a oração final, agradecendo e bendizendo o nome do Senhor Jesus. Feche os seus olhos. Maravilhoso Deus e eterno Pai, Jesus, eu te agradeço, Pai querido, por esse momento que passamos aqui aprendendo um pouco mais da tua palavra. Senhor, tu fizeste presente nesse culto. Eu pude sentir, Senhor, a tua presença sobre esse altar. Pai, não nos deixe só. Pai, não nos abandone no meio dessa guerra. Ajude cada irmão, cada irmã. E assim, ó Deus, diante da autoridade que me é imposta nesta casa, abençoa, Senhor, cada um que veio nesta noite. Pai querido, transforme vidas, abre portas, prospere a vida de cada um que chegou aqui nesta noite, trazendo, Senhor, saúde, trazendo a paz. Abençoa o presbítero irmão Edilson, que não
não pôde estar, a irmã Vanusa também, que está se recuperando, e todos aqueles irmãos que não puderam chegar até aqui hoje, que o Senhor deu mais uma oportunidade para cada um de nós, guardando e nos livrando de todo mal. Sendo assim, eu agradeço a Ti, ó Deus, em nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus, o amor e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos, e todos dizem. Amanhã nós tem marmitas, tá, irmãos? Então faz o seu pedido ali com a irmã Eliane.